Pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos continuar estudando a aula de calorimetria. Igual a semana passada eu falei com vocês que a gente ia estudar a química e essa semana nós vamos estudar física. Eu acho bom para dar uma sequência, porque aí a gente vê a matéria, né? Depois a gente faz atividade, qualquer coisa a gente tira dúvida, não é isso? Então olha só, vocês vão falar assim comigo, nós já estudamos essa parte de calorimetria, né? A gente realmente nós falamos um pouquinho sobre calor, sobre temperatura, né? Mas a calorimetria ela não fica restrita apenas a calor e temperatura, tá? Ela também ela engloba em termometria, né? Que é termômetro, como que a gente vai utilizar os termômetros, né? E também a quantidade de energia. Nesse primeiro instante aqui, quando começar a matéria, vocês vão falar assim, a Maureza está falando de física ou de química? Ela confundiu física com química? Não, porque essa parte, que são as mudanças de estados físicos que nós vimos lá no início da química, ela é muito importante para o estudo da física, tá? Aqui, olha, nós temos a química, ela é dividida em vários ramos, né? Ela é dividida em bioquímica, olha só, uma dos ramos da química vai ser a bioquímica, onde nós vamos relacionar a biologia com a química, né? Nós temos aqui a químico-física, onde a gente vai relacionar a física com a química. Então isso aí, gente, é muito importante. Essas matérias aí, a biologia com a química, elas não andam separadas, né? Elas andam juntas, assim como a física e a química também. Então nós vamos voltar, não vou falar só dando uma revisão, né? Porque eu vou precisar aqui das mudanças de estados físicos, aquelas transformações, aquelas nomenclaturas, justamente para que a gente possa entrar em calorimetria, né? Então vamos lá. Eu vou começar a aula, eu tenho certeza que todo mundo vai falar assim, isso aí eu já estou craque, eu já sei fazer isso, e sabe mesmo, eu tenho certeza. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui com aqueles quadrinhos que são as mudanças de estados físicos. Mas as mudanças de estados físicos não restringem apenas a nomenclatura, não. Né? Olha, não se restringe apenas a isso. Mudanças de estados físicos. Olha, então eu vou colocar os quadrinhos para nós, né, para que a gente possa dar uma relembrada na nomenclatura e a partir daí eu vou englobar o que eu estou precisando, tá? Só para dar uma introdução, o que é o meu objetivo aqui, né, antes de iniciar a aula? É calcular, através de valores numéricos, qual a quantidade de energia que vai ser utilizada durante a mudança de estado físico. Olha, quando o sistema passa do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, né? Ou quando ele passa do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né? Nós estudamos as transformações, mas nós sabemos, olha, que quando o sistema está no estado sólido, ele tem energia? Tem. Qual é essa quantidade de energia? É isso, ó. Lembrando que a energia é uma grandeza escalar, né? A partir daí, olha, que ele passou do sólido para o líquido, ele está no estado sólido, ele está derretendo, né? Olha, ele está entrando em fusão. Depois, ele vai se transformar no estado líquido. Do líquido até ele chegar no estado gasoso, ele vai ter que absorver energia. Quer dizer, a quantidade de energia no sistema vai aumentar. Depois, está no estado líquido, né? Do líquido, no estado líquido, ele vai passar para o gasoso. Só que, enquanto houver mudança de estado físico, se a substância for uma substância pura, a quantidade de energia é constante. Mas durante essa mudança ele tem energia. Não é isso? Olha, depois ele vai esquentar novamente e vai passar totalmente para o estado gasoso. Então, o nosso objetivo aqui é calcular a quantidade de energia desde quando a substância esteja no estado sólido até chegar no estado gasoso, né? E calcular a energia durante todas essas etapas, é o que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Então, vamos considerar aqui o primeiro quadrinho. Todo mundo tem certeza que vai falar assim, eu já sei isso aí, ó, de trás para frente. Que bênção, que bom, né?
Então vamos lá. Vou representar aqui o sólido, o líquido e o gasoso, né? Vou mostrar aqui para vocês como que ocorrem as transformações. Olha, a nomenclatura também, tá? Então vamos lá. No primeiro instante, eu vou representar, olha, o aquecimento do sistema. Porque, olha, se a substância está no estado sólido, ela passa para o estado gasoso, é porque ela está absorvendo energia do meio, né? Ela está esquentando do líquido para o gasoso, ó. Sólido e líquido, líquido gasoso, ela também está absorvendo energia, né? Você pode ver que a temperatura de um material do estado líquido é maior do que no estado sólido. O gás, ele tem mais energia do que o líquido, né? A quantidade de energia vai ser maior. Você pode ver, né, que quando está fazendo formação de vapor, você coloca sua mão e você tem aquela sensação de queima, tá? Olha, então, nós vamos considerar o primeiro sentido como sendo sentido direto. Esse sentido direto, eu vou representar o aquecimento do sistema. Então, se há aquecimento do sistema, o que acontece com a temperatura? A temperatura ela vai aumentar. Olha, a temperatura aumenta. Tudo bem? Agora, levando em consideração, olha, que a temperatura está relacionada com a quantidade de energia. Se a quantidade de energia interna do sistema aumenta, logo a temperatura vai aumentar. Igual eu já falei para vocês, né? A temperatura, ela vai indicar, ela vai identificar o grau de agitação das moléculas, ou seja, a quantidade de energia que é liberada durante o movimento das moléculas, é indicativo. Então, quer dizer que a temperatura, ela depende da energia, né? Elas são diretamente proporcionais, tudo bem? Agora, tem uma coisa muito importante que eu falei para vocês também lá na química, que essa mudança de estado físico, sentido direto, a temperatura aumenta, né, que está havendo uma transformação, ela tem um nome específico, que são transformações exotérmicas. Ó, são as transformações exotérmicas. Desculpa, gente, endotérmicas, tá? Só para ver se vocês aí, olha, estão atentos à aula, porque, olha, se ele absorve energia, olha só, endo está entrando, tá? Após quando eu falei esotérica, muita gente falou assim, Laureza, ela esqueceu, né? Porque eu acho que ela não é esotérica, é endotérmica. Então, só para chamar a atenção de vocês, vamos ver se vocês estão atentos. Estou imaginando a carinha de cada um lá na sala, tá? Então, vamos lá. Endo, ele está absorvendo térmica, energia, tá? Endotérmica. Tudo bem? Olha. Agora nós vamos analisar a transformação inversa, tá? Nessa transformação inversa, até o sistema está resfriando, né? Então vai ser resfriamento do sistema. Resfriamento do sistema. Então, nesse resfriamento do sistema, a temperatura ela vai diminuir. Tudo bem? Olha, a temperatura diminui. Ó, a temperatura ela vai diminuir. Pronto. E qual é o nome que a gente dá essa transformação? Olha, endo, entrando, absorvendo. Agora, olha só. Agora ela está perdendo, está liberando energia. Porque você vai ver, ó, perdeu energia, se transformou no estado líquido. A temperatura do líquido é menor do que a do gasoso. Perdeu mais energia, se transformou para o estado sólido. É isso? Olha, porque o sólido, a temperatura é menor do que no estado líquido. Então, ele tem que perder energia justamente para que ele possa resfriar. Tá? Então, qual é o nome que a gente dá essa transformação? A gente dá o nome de transformação exotérmica. Olha, exotérmica. Então, olha, endo, dentro, exo, fora, tá? Tudo bem? Agora, o nosso próximo passo, tá? Olha,
é relembrar como que a gente dá nome a essas nomenclaturas, tá? Olha, quando ela passa do sólido para o líquido, qual é o nome? Olha, se está derretendo, mas não vou falar derreter, né? A gente vai falar um nome mais científico, né? Um nome mais específico e um nome chique, que é a fusão. Tudo bem? Olha, depois eu vou representar as transformações endotérmicas, tá? Depois do líquido para o gasoso, é uma vaporização. Vem de vapor, vaporização. Tá, olha. Agora, o que nós sabemos, né? Eu poderia chegar aqui e perguntar, meninos, qual que é a mudança do estado líquido para o estado gasoso? Ebulição, fervura, outros vão falar assim, evaporação, né? Evaporização. Eu vou falar tudo tá certo, tá? Então, a mudança em geral do estado líquido gasoso é vaporização. Mas nós temos 3 tipos de vaporização, sendo que cada uma delas vai diferenciar quanto ao tempo que ocorre a mudança de estado físico, né? Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Se você usar aí, olha, a mudança do estado líquido para o estado gasoso, né? Espontaneamente, a gente vai dar o nome de evaporação, tá? Então, é quando você coloca a roupa secar, é uma evaporação. Né? Em dias quentes, a gente sabe que ela seca mais rápido, ou seja, ela vai evaporar mais rápido, tá? Agora, quando você coloca água no fogo para fazer um café, ela vai ferver. Nós não vamos falar ferver, nós vamos falar que ela vai entrar em ebulição, já é uma passagem mais rápida, só que ela precisa de energia, né? E a terceira é a calefação. A calefação é a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso, né? A gente pode observar que na calefação é o exemplo daquela chapa quente. A chapa está quente, quando você joga água, ele vai shhh. Na verdade, seria a mudança instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Ou quando a mãe, né, está fazendo um almoço, né, fazendo uma comida qualquer, e aí o óleo está quente, aí cai aquelas gotinhas de água, né, vai shhh. Não é isso? Ó? Então é uma calefação. É a passagem instantânea. Então, o tipo de vaporização difere quanto ao tempo que ocorre a mudança, tá? Tudo bem? Então, agora nós vamos analisar a mudança do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, nós vamos analisar as transformações exotérmicas. Então, do gasoso para o líquido, condensação. Olha. Tá ficando bem bagunçado, mas você já sabe, né? Do líquido para o sólido, solidificação. E aqui agora nós vamos analisar, e do sólido para o gasoso, né? Qual que é o nome que a gente dá? O exemplo que a gente sempre dá aí é o gelo seco, né? Onde a substância ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. A naftalina, né? Que é aquela bolinha que tem um cheiro ruim, não é isso? Olha. A gente costuma falar assim, a avó colocou aí, né, a naftalina dentro da gaveta para espantar, né, afastar os insetos. Aí você fala, ela evaporou, né? Porque o evaporou aqui é o sentido de quê? Que sumiu. Só que nesse caso, quimicamente, fisicamente falando, a gente não pode falar que ela evaporou. Porque para evaporar, ela teria que estar no estado líquido. E ela tem qual estado físico? No sólido, passando para o gasoso. Então, ela sublimou, porque é uma sublimação. Tudo bem? Então, olha só, aí você fala do gasoso para o sólido. Ô, gente, a gente costuma, né, ouvir falar que é uma ressublimação, tá? É uma ressublimação ou uma sublimação reversa, tá? Então, pode ser usado sublimação, ressublimação do gasoso para o sólido, tá? Gasoso para o sólido, ressublimação, sublimação reversa, ou a gente fala sublimação do tipo gasoso para o sólido, tá? Então, olha, a partir de agora, a gente já vai iniciar a nova etapa, né? Porque aqui o que nós fizemos, na verdade, foi simplesmente, né,
uma recapitulação, uma revisão do que nós vimos lá no início das aulas de Química. Tudo bem? Agora, o que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui, fisicamente falando, é calcular a quantidade de energia quando ela está no estado sólido. Tá? Olha, se ela está no estado sólido, é igual eu comentei com vocês, a fusão ela não ocorre instantaneamente. Tá? Enquanto o gelo estiver, dá um exemplo a água, enquanto o gelo estiver derretendo, ele tem energia. Não é isso? Olha. Agora, a temperatura ela vai ser constante. Ele tem energia, mas a temperatura é constante. Aquele caso que a gente fala. Numa substância ou substância pura, ela é constituída por um só tipo de molécula. Então, o objetivo da substância passar do estado sólido para o estado líquido é o enfraquecimento das forças intermoleculares, ou seja, das forças de ligação que existem entre uma molécula e outra. Tá? Tanto é que no estado sólido, as forças de ligações elas são intensas, né? E o objetivo aqui, então, olha, da substância é enfraquecer essas forças de ligações. Então, como as moléculas, a substância é a mesma, a quantidade de energia que vou utilizar para enfraquecer essas ligações, ela também vai ser a mesma. Então, se a energia ela é constante, logo a temperatura do sistema também não vai variar, mas ele tem energia. Depois, ele vai passar do estado sólido, tá, para o estado líquido. Então, olha só, a água, ela já passou do sólido para o líquido, ela está no estado líquido. Para ela chegar até no estado gasoso, o que acontece? Ela precisa esquentar, ela precisa receber energia, né? Então, essa quantidade de energia que ela precisa receber, ela deve depender da substância. Vou pegar a água novamente, né? A água está no estado líquido. Para ela passar para o estado gasoso, o que é necessário? Você aquecer o sistema. Você vai fazer o café, a água está no estado líquido, né? E ela precisa ferver. Mas para ela ferver, ela tem que absorver energia, ela precisa de uma certa quantidade de energia. Não é isso? Até que ela chegue no estado gasoso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer uma organização, porque essa primeira parte foi simplesmente, né, para a gente dar uma recordada nas mudanças de estados físicos. Então, nós vamos para a segunda parte que diz em relação à física, tá? De acordo com a física, a gente vai ver que, né, a quantidade de energia que é utilizada durante a mudança de estado físico, ela vai depender das trocas de energia com o meio, né? Só que essas trocas de energia com o meio, elas vão ocorrer de duas formas. Naquela onde ele está mudando de estado físico e a temperatura é constante, e a segunda forma é quando a temperatura ela vai variar. Tá? Então, eu vou fazer aqui um esqueminha para a gente analisar melhor. Olha, então nós temos aqui, olha, a substância no estado sólido, a substância no estado líquido e a substância no estado gasoso. Aí vocês vão dar uma relembrada comigo, né? Como que ocorrem as forças de ligações entre elas. Então, no estado sólido, as moléculas elas estão totalmente unidas, né? Onde a força de ligação entre elas é muito grande. Não é isso? Olha. Depois, no estado líquido, olha, existe força de ligações entre as partículas. Não é isso? Olha, olha que legal. Só que, deixa eu colocar só essas ligações em rosa, só ela. Só para diferenciar aqui, olha. Tá? Vai representar as ligações químicas, olha. Ó. Vou colocar bem fortinho aqui, tá, gente? Ó. Então, vocês vão ver que elas continuam ligadas uma na outra, mas as forças de ligações ela vai diminuir, tá? Tanto é que no estado sólido, o que define a forma do sólido, ela ser definida, é a grande força de ligação, ou seja, é a grande intensidade das forças intermoleculares, tá? Ela é muito intensa. Aqui, olha, se você for analisar
a estrutura, né, a forma de um líquido, ela já é variável, ela vai depender do recipiente, porque as ligações entre elas já é mais fracas, elas já são mais fracas, elas são mais maleáveis. E quando chegar no estado gasoso, né, praticamente não existem forças intermoleculares, não existem essas forças de ligações entre as partículas, tá? Então, o que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é simplesmente analisar essas trocas de energia, olha, essas trocas de energia, essas trocas de calor que existem desde quando a substância está no estado sólido até ela chegar no estado gasoso, tá? Então, vamos analisar comigo aqui, ó. Vamos considerar que aqui eu tenho uma substância pura, a própria água, tá? Olha, vamos pegar a própria água como substância pura. Substância pura, igual eu estou cansada de falar para vocês, é a mesma coisa, a água, né? Lembrando que as características da água, aqui as principais são o ponto de fusão da água, 0 grau Celsius, se eu for considerar a pressão de 1 atm, tá? Olha, e o ponto de ebulição da água é igual a 100 graus Celsius, também levando em consideração a pressão de 1 atm, ou seja, a pressão é constante. Então, isso quer dizer que qualquer substância, né, que for pura, durante a mudança de estado físico, a temperatura é constante. Então, aqui a água é 0 graus Celsius, que é quando ela vai mudar de estado físico, não é isso? Ou para passar para o estado líquido, ela se encontra uma temperatura de 0 grau. Então, eu peguei lá um cubinho de gelo, coloquei dentro do copo, né? Se eu colocar um termômetro ali dentro, enquanto houver água no estado sólido, o termômetro vai marcar 0 grau. Né? Igual eu falei, a quantidade de energia para romper cada ligação é a mesma, porque ela tem a mesma intensidade, tá? Então, durante a mudança de estado físico, a temperatura ela é constante. Tá? Olha, aqui, olha, no estado líquido, a temperatura também ela vai ser constante. Isso, ó, durante a mudança de estado físico. E aqui também ela vai ser constante. Tá? Não estou representando aqui, ó, a transformação, tá? Então, vamos lá, eu estou falando durante a mudança, tudo bem? Olha. Agora, olha só, então vamos lá. A partir do momento, né, ele está no estado sólido, ele vai dissolver. Então, ele vai ter um tipo de energia. Esse tipo de energia, onde a temperatura é constante durante a mudança de estado físico, né, ela vai me fornecer uma quantidade de calor, tá? Então, vamos lá, olha, durante a mudança de estado físico, né, ele vai praticamente conter uma certa quantidade de energia. Então, se a temperatura é constante, a energia também vai ser constante, tá? Olha, então, nós vamos ver que essa quantidade de energia analisada no sistema, ela está relacionada com a mudança de estado físico, tá? Agora, se você for aquecer o sistema, a temperatura ela vai aumentar. Então, isso quer dizer, se a temperatura aumenta, a gente vai ver que a quantidade de energia, ela é diretamente proporcional à temperatura do sistema. Então, vamos considerar que aqui, ó, a água está a 0 graus, né? Para ela passar para o estado líquido, o que vai acontecer? A temperatura ela vai aumentar. Né? Olha, então a temperatura ela vai aumentar. A mesma coisa, olha, ela está no estado líquido, totalmente no estado líquido, né? Aí, olha, nesse caso, ela vai passar para o estado gasoso. O que acontece com a temperatura? A temperatura, ela também vai aumentar. Então, olha, se a temperatura aumentou, é porque a energia também aumentou. Então, logo a quantidade de calor, ela tende a aumentar. Não é isso? Olha, tudo bem? Então, vamos tirar aqui depois, vocês não confundirem. Tá? Olha. Então, praticamente,
praticamente nós vamos trabalhar, igual eu falei, as trocas de calor ocorrem de duas formas. Ocorre quando a temperatura é constante e quando a temperatura ela é variável. Logo, nós vamos trabalhar com dois tipos de quantidade de calor, tá? Olha, que é o calor que nós chamamos de calor latente. Esse calor latente, tá? Olha, que é representado por Q, tá? Olha, Q é a quantidade de energia que está armazenada, né? Ou seja, a quantidade de energia que está armazenada durante a mudança de estado físico, tá? Olha, é a quantidade de energia, armazenada no sistema durante a mudança de estado físico, de uma substância, tá? De uma substância. Aí você vai falar assim comigo, eu posso dizer que é durante a fusão, no ponto de fusão, no ponto de ebulição? Com certeza, tá? Então, logo a temperatura, ela é constante. Tá. Então, gente, olha, temperatura constante, quantidade de energia vai ser a mesma. Tudo bem? Então, nós vamos dar o nome de calor latente. Esse calor latente, ele pode ser de fusão e ele pode ser de ebulição, tá? Então, mais para frente, a gente vai trabalhar com fórmula e esse valor do calor latente, né, onde a gente vai ver latente de fusão e de vaporização, ele vai depender da substância e geralmente ele vai ser te dado, tá? Que são valores calculados experimentalmente. Porque, olha só, a quantidade, vamos supor que você vai pegar 1 kg de ferro, né? E você vai pegar 1 kg de, deixa eu ver outra substância aí. Você vai pegar 1 kg de ferro e a gente vai pegar 1 kg de ouro, né? Será que a quantidade de energia que a gente vai utilizar para fundir o ouro vai ser a mesma que a gente vai utilizar para fundir o ferro? Não, tá? Então, agora, durante a fusão, a temperatura ela vai ser constante, levando em consideração cada substância, tá? Então, se para uma mesma substância a temperatura é constante, o latente de fusão, o latente de vaporização também ele não vai variar, tá? Outro tipo de calor, igual eu falei para vocês, que fisicamente falando, nós vamos trabalhar com duas formas de calor, tá? Então, nós já falamos aí do calor latente, agora a gente vai falar um pouquinho do calor sensível. O calor sensível é o nome que a gente dá, tá, ao calor quando ocorre variação da temperatura do sistema. Então, aqui, ó, tá derretendo, né? Então, ele tem calor latente. Derreteu e ele vai ser aquecido, olha, a temperatura vai aumentar. Então, o nome que a gente dá a esse calor, que representa o aumento da temperatura, vai ser calor sensível, tá? Então, vocês vão colocar aqui para mim, ele pode ser absorvido, assim como ele pode ser liberado. Então, eu vou colocar aqui, ó, é o calor envolvido, tá? Envolvido está relacionado com absorção e liberação. Envolvido. É um calor envolvido no sistema quando há variação da temperatura. Quando há variação da temperatura. Só lembrando que a variação da temperatura a gente representa por ΔT,
T maiúsculo. Maiúsculo, né? Então, olha, o delta, independente da grandeza, ele representa variação do sistema, tá? Tudo bem? Olha só, então calor sensível é aquele que ocorre com variação da temperatura. Calor latente é aquele que está relacionado com a mudança de estado físico, tá? Para suas respectivas mudanças de estado físico, ele vai variar. Ele varia de estado para estado, mas dentro de uma mesma situação, ela é constante. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nosso objetivo vai ser analisar a quantidade de energia em todo o sistema. Então, vamos ver o que nós vamos fazer aqui agora. Então, vamos, olha. Eu vou pegar novamente aqui, olha. Estado sólido, estado líquido, estado gasoso. E o gasoso, tá vendo? Então, olha só, galera, como nosso objetivo é calcular a quantidade de calor, essa quantidade de calor é uma grandeza, igual eu falei para vocês no início, é uma grandeza escalar, né? Por que não é uma grandeza vetorial? Porque nós sabemos que a grandeza vetorial é necessário que você faça orientação espacial. Agora, você não vai falar assim, né, que o sistema ele tem, a temperatura dele é 25 graus Celsius. Pela direita, pela esquerda, né, na horizontal ou na vertical. Não, não tem nada disso, né? Por isso que você falou que o sistema, a quantidade de calor, a quantidade de energia é X calorias e pronto, não precisa saber fazer orientação espacial, tá? Então, o que é o nosso objetivo? Calcular essa quantidade de energia, essa quantidade de calor, desde quando ele parte do estado sólido até chegar no estado gasoso. Tá? E dessa quantidade de calor, nós vamos representar pela letra Q, tá? Olha, está representando quantidade. Quantidade ou troca de calor, tá? Olha, quantidade ou troca de calor. Ou troca de calor. Como é uma grandeza, toda grandeza ela tem uma unidade de medida, né? Agora você fala, qual que é a unidade de medida para a quantidade de calor? Pessoal, você vai, né, e vai falar assim, eu não vou comer eu não vou ter uma alimentação rica em carboidratos. Por quê? Porque ela é rica em energia. Aí você vai lá comer um doce, né, você vai comer um chocolate, aí você vai lá no conteúdo, o que contém, né, a composição lá do chocolate. Aí vai falar que tem, vamos supor, 300 calorias, são 300 calorias. Eu não vou comer aí pipoca porque tem tantas calorias, né? Eu não vou beber um determinado refrigerante porque ele tem tantas calorias, eu vou engordar, não é isso? Olha, então, ó, calorias, que a gente pode simplificar por cal. Calorias é unidade de medida de quantidade de calor, tá? Quantidade ou troca de calor, tudo bem? Então, como é uma grandeza, as unidades de medidas que a gente vai usar, unidades de medida, são calorias, né? Ou que a gente representa por cal, ou que a gente chama também de joule, ou que a gente representa por J, tá? Tudo bem? Mas a que a gente mais trabalha é essa aqui, que é a mais conhecida de vocês, tudo bem? Então, eu falei para vocês, o que é o nosso objetivo? É calcular essa quantidade de energia, só que eu vou trabalhar agora só com a análise, tá? Eu vou representar com vocês o que significa cada uma das etapas. Se eu pegar uma substância desde o estado líquido, sólido, até chegar no estado gasoso, quais são as etapas que eu vou passar? Quais são os tipos de calor que eu vou utilizar? Tá? Olha, então vamos lá. Então, a nossa primeira etapa, né? Então, eu peguei lá a
totalmente no estado sólido, tá? Então ela vai ter que derreter, né? Ela vai ter que sofrer uma fusão, né? Então o nosso objetivo é calcular a quantidade de energia nessa primeira etapa, que é quando ele estiver mudando de estado físico, não é isso? Depois nós vamos passar para a segunda etapa, em que ele tem uma certa quantidade de energia. A segunda etapa, né, é quando a temperatura ela variar, o sistema está sendo aquecido, né? Olha, então quer dizer que nós vamos ter aqui variação da temperatura. É isso, olha, eu vou chamar essa segunda etapa de Q2. Tá vendo, olha? Aí pronto, ele já passou totalmente no estado líquido, não é isso, olha? Quando ele estiver no estado líquido, com certeza, né, ele tem uma certa quantidade de energia, não é isso, olha? Então, durante a fusão, olha, eu estou falando, quando ele estiver derretendo, aí ele está passando para o sistema onde tem maior quantidade de energia, maior temperatura, tá? Depois ele vai passar do líquido para o gasoso, tá vendo? Então, eu estou considerando aqui a mudança de estado físico, tá? Na primeira etapa mudou de estado físico. Aqui, na verdade, a gente tem, né, gente, olha, sólido e líquido, que ele está mudando de estado físico, né, olha. Ele tem sólido e líquido, não é isso? Depois ele passou para o estado líquido, só para a gente melhorar. Depois ele passou para o estado líquido, aqui nós vamos ter, olha só, o líquido e o gás, né? Vamos tirar agora para a gente entender melhor essa terceira etapa, não é isso? Olha. E a partir daí, nós vamos ter só o estado gasoso. Tá? Olha, vamos trabalhar com essas etapas assim, olha. Antes, ele tem um estado sólido, tá? Olha. Depois, ele tem sólido e líquido. Depois, a temperatura vai aumentar, ele tem líquido e gasoso. E a partir daí, ele tem um estado gasoso, onde a temperatura ela vai aumentar. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais uma melhoradinha aqui, que eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Então, vamos lá. Peguei ele aqui, ó, você está no estado sólido e líquido, a água está a 0 graus Celsius, ela está mudando de estado físico, tá? Agora, o que nós sabemos? Que qualquer temperatura abaixo da fusão, né, olha, vamos lá. Aqui, gente, eu tinha colocado Q1 e Q2, mas eu acho que assim vocês vão entender muito melhor, tá? Então, aquilo ali foi simplesmente uma explicação que eu dei para vocês, mas eu acho que se a gente usar esse sisteminha aqui vai ser bem melhor. Então, vamos pegar aqui a própria água em estado sólido, né? O ponto de fusão dela é 0 grau. Então, qualquer temperatura que ela estiver abaixo de 0, não é isso? Ela se encontra no estado sólido, né? Se ele se encontra no estado sólido, até que ele atinja a temperatura de 0 graus Celsius, não é isso? Olha, a temperatura está aumentando, ela está variando, tá vendo? Depois ele vai sofrer uma fusão, ou seja, ele está mudando de estado físico a 0 grau. Então você tem sólido e líquido, aquele caso que eu falei para você. Se você colocar o gelo dentro de um copo de água, coloca dentro de um copo, e colocar um termômetro, enquanto tiver uma pontinha de sólido, o termômetro vai marcar 0 grau. Isso? Pronto. Depois ele se encontra no estado líquido. Olha, aqui, ó, chegou nesse ponto, 0 grau. Só tem líquido. A temperatura começa a aumentar novamente. Tá vendo? Ó, a temperatura ela vai variar, ela vai aumentar até chegar a um determinado instante que a água vai chegar a 100 graus Celsius. Quando a água chegar a 100 graus Celsius, ela vai mudar do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai fazer uma vaporização. Tá vendo? Olha, a partir daí, olha, ele já passou, chegou a 100 graus. Quando a temperatura começa a aumentar novamente, vamos pôr 100,2, 100,3, isso quer dizer que ela já está totalmente no estado gasoso. Aumentou a temperatura maior que 100, já está no estado gasoso. E a tendência do gás, ele vai ser aquecido, ele vai aquecer. Mas a gente só consegue aquecer o gás se o sistema for fechado, tá, gente? Porque senão você vai falar que eu estou falando mentira.
né? Olha quando você está tomando banho, lá dentro do banheiro tem aquele vapor. De repente, quando você abre a porta, ou desliga o chuveiro, o que acontece? Começa a escorrer a água na parede. Ela está passando ali do estado gasoso para o líquido. Mas por quê? Ali o sistema ele está sendo resfriado. Agora, se for um sistema fechado, e você continuar aquecendo, né? Isso quer dizer que a temperatura dele vai aumentar, tá? Porque no sistema fechado, o que é o sistema fechado? É aquele que não há perda de material para o meio, tá? Pode haver troca de energia entre o material e o meio, mas não vai haver perda de material. Então vocês vão ver que, na verdade, quantas etapas nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a primeira etapa, que ele estava totalmente no estado sólido, né? Aí sim, agora para vocês entenderem melhor, eu vou chamar de Q1, tá? Quer dizer, a quantidade de energia aqui vai variar porque a temperatura varia. Aumentou a temperatura, a quantidade de calor vai ser maior, né? Depois nós vamos ter a segunda etapa, que é aquela onde há mudança de estado físico e a temperatura ela vai ser constante, né? Depois nós vamos passar para a terceira etapa, nós vamos chamar de Q3, é onde o líquido está sendo aquecido, né? Então a temperatura também vai aumentar, não é isso? Olha, depois chegou a 100 graus, começou a vaporizar, estou falando da água, né? Porque toda substância tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição característicos, né? A 100 graus, olha, está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, nós vamos chamar de Q3, que a temperatura ela é constante. E acima da vaporização, a temperatura continua aumentando, que nós vamos chamar de Q4. Então, vou falar para você, qual a quantidade de energia quando o sistema ele parte do estado sólido até chegar no estado gasoso. Então, ele vai ter que passar por todas essas etapas e a partir daí você vai somar a quantidade de energia, onde você vai ter a quantidade de energia total, tá? Aí você fala, como que a gente vai calcular essa quantidade de energia? Claro que na próxima aula eu vou te mostrar como que a gente calcula, através de fórmulas, tá? Através de fórmulas físicas, a gente vai aprender a calcular essa quantidade de energia, tá? Eu só queria chamar a atenção de vocês, né, pelo que nós vimos, só pra a gente vai finalizar a aula, mas eu vou chamar a atenção de vocês, qual que é o nome do calor, porque eu falei para vocês que a física, ela utiliza duas formas para que a gente possa calcular essa quantidade de energia total, né? Igual eu falei para vocês, calor sensível e calor latente, tá? Então, aqui, ó, o primeiro, olha, variou a temperatura, é o calor sensível, né? Aqui, ó, a temperatura é constante, calor latente. Variou a temperatura, calor sensível, tá? Aqui, a temperatura é constante, calor latente. Aqui, variou a temperatura, calor sensível, tá? E nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular cada um desses tipos, dessas formas de calor dentro da física. Tudo bem? Então nós vamos parar por aí, porque vocês já devem estar aguentando mais ouvir eu falar. É isso? Ó. Beijinho para vocês e até a próxima.